Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui para prosseguirmos as nossas lições da Escola Bíblica Dominical e hoje nós estamos na lição 12, falando sobre o modelo de missões da Igreja de Antioquia. Vamos direto ao assunto, é uma aula que a gente tem que se aprofundar bastante, mas vamos dar início, não é verdade? Meus irmãos, hoje nós veremos que a Igreja de Antioquia é um ótimo exemplo para se aprender sobre missões e que a ação do Espírito Santo é a maior garantia de sucesso da obra missionária, não obstante, não importando aonde quer que seja. Se nós repararmos, veremos que os líderes daquela época, eles tinham diversas origens e hoje também é da mesma forma, pessoas de vários países trabalhando em missões. Ela foi a primeira igreja cristã formada por gentios, meus amados. A dinâmica era jejum e oração, sempre na busca da orientação do Espírito Santo. Nós precisamos aqui entender esta dinâmica. E para isto, meus amados, vocês vão precisar dar uma lida no texto, o que nós não faremos aqui nesta aula, por ser uma aula pela internet. O texto está em Atos 11, de 19 a 26, e em Atos 13, de 1 a 5. Mas, prosseguindo, como nós vimos na aula passada, os discípulos de Jesus eles foram dispersos devido à perseguição que se iniciou ali com o apedrejamento e a morte de Estevão. Os apóstolos, eles não se dispersaram, nós vimos isso também. Portanto, fica fácil entender que quem inaugurou a igreja de Antioquia foram os discípulos dispersos e os leigos. Ou seja, uns cristãos daquela época, que pregaram de início a quem? Aos judeus, e muitos deles ali se converteram. Né? Chegou isso aí aos ouvidos dos apóstolos que estavam lá em Jerusalém, e assim eles enviaram para lá Barnabé, como nós veremos no texto que vocês vão ler aí. E ao chegar lá, ele viu e sentiu a graça de Deus naquele local. Barnabé, então, ele foi em Tarso para buscar Paulo. Ele foi até lá para buscar Saulo, né? Saulo de Tarso, e o trouxe ali até a Antioquia. Ali, meus irmãos, os discípulos, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Havia ali naquele local profetas, doutores, e jejuando e orando, eles receberam do Espírito Santo a oração de separar quem? Barnabé e Saulo para a obra missionária, para que eles fossem cumprir e fazer missões. Tiveram como cooperador ali João Marcos, e nós, durante o transcorrer da aula, iremos entender esse contexto todo. Iniciaram assim ali a primeira viagem missionária de Paulo, saindo de Antioquia da Síria, indo para Chipre, dali eles foram pela Ásia Menor, foram a Perga da Panfilha, foram até a Antioquia da Pisídia, depois eles foram a Icônio, a Listra, a Derbe, e depois disso eles regressaram ao seu ponto de partida, ou seja, voltaram à Antioquia da Síria. Mas vamos lá, vamos já entrar ao primeiro assunto. Isso foi apenas um apanhado geral do que nós estaremos falando hoje. Então hoje nós falamos aqui, estaremos falando nesse primeiro assunto sobre a Antioquia da Síria, que foi fundada por Seleuco I Nicator. Ele foi um dos generais de Alexandre o Grande em 300 a.C. e não confunda nunca a Antioquia da Síria com a Antioquia da Pisídia, ali de Atos 13, versículo 14. A Antioquia da Síria, ela cresceu muito, ela tinha uma numerosa população na época de Paulo ali. Ali se percebia claramente, meus amados, cinco culturas. A grega, a romana, a cultura semita, a cultura árabe e a cultura persa. Uma cidade conhecida também como Antioquia do Orontes, que atraía muitas pessoas. Orontes era o rio, né? Vamos lá. Atraía várias pessoas de vários lugares do mundo devido ao seu vasto comércio e diversões oferecidas. Chegando em Orontes, ele era um rio
ele é um rio que corre ali por todo o território do Líbano, da Síria, da Turquia. Ele ia pela Ásia Menor e acabava desaguando ali no mar Mediterrâneo. Muitos judeus ali haviam adquirido a cidadania. Por quê? Porque ali era uma província romana, conhecida também como Rainha do Oriente. Flávio Joséfo apresenta a Antioquia da Síria como a maior cidade do Império Romano, ou seja, a terceira maior cidade do Império Romano. Ela perdia apenas ali para Roma e para Alexandria. Com a grande maioria ali de sírios, embora as numerosas colônias judaicas que ali estavam. Tornou-se ali um grande centro de erudição judaica, ou seja, havia ali um vasto conhecimento literário, científico. Paulo também começou e terminou ali a sua segunda viagem missionária. Nós hoje falaremos dessa primeira, mas ele também começou ali e terminou também a sua segunda viagem missionária. Segundo Crisóstomo, Crisóstomo era ali de Antioquia da Síria, né? Hoje a cidade chama-se Antaquia, né? Então, Crisóstomo ele foi um teólogo e escritor cristão. Ele foi o patriarca ali de Constantinopla, no fim do século IV para o início ali do século V. Ali havia uma população aproximada, segundo ele, de 500 mil habitantes, mais ou menos ali em 300 depois de Cristo, sendo uma cidade comercial, um grande centro marítimo com uma grande movimentação econômica. Em razão de tantas nacionalidades ali existentes, meus amados, dizia-se que ali se poderia conhecer, né, os costumes do mundo. Os costumes do mundo. Atualmente, no sudoeste da Turquia, mais precisamente ali na cidade de Antaquia, uma cidade da época conhecida pela sua imoralidade e adoração a Apolo e Artemis ou Artemisa. Na verdade, toda a região ali ela era idólatra. Toda a região ela era idólatra. E ali eles evangelizaram primeiramente os judeus e subsequentemente os demais. Meus irmãos, com a dispersão, como nós falamos no início, dos primeiros cristãos que partiram para a Judéia e Samaria após o apedrejamento de Estevão, alguns foram ali direcionados pelo Espírito Santo para a Antioquia da Síria. E ali eles fundaram a primeira igreja gentílica, como nós já falamos no início. Se tornou ali, portanto, o centro da obra missionária de Paulo, que partiu dali para todas as regiões do mundo, sem esquecer de Jerusalém, que é de onde eles vieram. Então a origem foi ali, em Jerusalém foi de onde partiu, mas como eu falei para vocês, Antioquia da Síria foi onde Paulo iniciou as suas viagens missionárias. Ele se tornou um grande centro de evangelização. Mas vejam que não é simples assim, não foi assim. Não aconteceu simplesmente. Para que isso ocorresse, o Espírito Santo direcionou tudo, como nós já falamos. Haviam alguns homens ali esclarecidos, eles estavam em Chipre, em Cirene, e ao chegarem ali na Antioquia da Síria, eles pregaram sobre Jesus aos gregos, e a maioria destes não tem o seu nome mencionado, então são leigos, são pessoas praticamente desconhecidas, né? Mas falavam do senhorio de Jesus Cristo sempre. E não por um acaso, Paulo fala lá em Romanos 13:14, que ele diz que nós precisamos nos revestir do Senhor Jesus e nada nós devemos dispor para a carne no tocante às suas concupiscências, não é verdade? Então eles viram ali o cumprimento da palavra divina, porque o Senhor estava com eles. E assim um grande grupo se converteu, tornando esta cidade o principal centro do cristianismo em pouco tempo, em muito pouco tempo. E desta forma chegou esta notícia ali aos ouvidos da igreja de Jerusalém.
E aí a igreja de Jerusalém, preocupada com tudo isso, enviou quem? Enviou a Barnabé. A Barnabé, que é o filho da consolação. E ele chegando lá, ele viu ali a graça de Deus, ele se alegrou muito e ele os estimulou a estarem continuamente no Senhor. Um pequeno adendo aqui, meus irmãos, a origem do termo cristão, hoje nós chamamos facilmente as pessoas como cristãs, né? Mas a origem do termo cristão, provavelmente, vejam bem como nós estamos falando, provavelmente veio em tom de zombaria daqueles gentios que ali estavam, que eram incrédulos, porque os crentes, eles se tratavam como discípulos, ou como santos, ou ainda como irmãos, ou seguidores do Messias, chamavam-se também de seguidores do caminho, isso está lá em Atos 9:2. Já os judeus incrédulos os chamavam de nazarenos e os tinham como uma seita, pois todos nós sabemos que Jesus não foi aceito por muitos judeus, Então vejam, meus irmãos, que os incrédulos distinguem a igreja da comunidade judaica. É desta maneira, e desta maneira é até hoje. Já falamos aos irmãos que foram os discípulos e os leigos, ou seja, aqueles que eram recém-convertidos, que foram, de uma maneira geral, dispersos na perseguição, que aconteceu ali mais ou menos uns 5, 6 anos antes, segundo computado por vários estudiosos, que fundaram esta igreja de Antioquia, como deixa claro o texto em tela, o texto que não foi lido, mas vocês lerão em suas casas. E Barnabé, ao ser enviado, andou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia da Síria, e vendo ali, vivendo ali ele a graça do Senhor, ele se empenhou e fortaleceu o Evangelho. Assim, ele não deve ser visto apenas como um coadjuvante. Barnabé não deve ser visto como um coadjuvante. Ele sempre é destacado como parte da história do apóstolo Paulo. De fato, meus amados, Paulo é o mais importante personagem do Novo Testamento, depois do Senhor Jesus Cristo, é claro. Entretanto, Barnabé é um protagonista da história da igreja, mas ele não está entre os 12 discípulos. Ele não está entre os 12 discípulos. Tampouco entre os 7 designados diáconos, que foram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau. Então ele não está nem entre os 12 discípulos e nem entre os 7 diáconos. Bom, João Batista também, se nós formos falar assim, João Batista também. Por que não estavam? Porque eles receberam ali uma chamada especial e importantíssima, ou seja, um trabalho de destaque, um destaque muito grande para o trabalho deles. Acredita-se que ele estava, ou seja, Barnabé estava entre os 70, ou seja, é um daqueles que desde o início seguiam a Jesus. Veja que João Batista fez o elo de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele foi tido como o último profeta do Antigo Testamento. E Barnabé, meus irmãos, ele já atuava como um dos 12, ele já auxiliava ali como um dos 12, tipo como se fosse um adjunto, tanto que ele foi enviado a Antioquia da Síria. A Bíblia o chama, junto com Paulo, de apóstolo. Então a Bíblia o chama junto com Paulo, no original, vejam bem, no original, de apóstolo. Isso está em Atos 14:14. Porém, ouvindo isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Então vejam que ele foi chamado também de apóstolo. Então ele era um ajudador contínuo, contumaz, ele estava permanentemente ali. Bom, mas voltando, meus amados, o propósito do inimigo com a dispersão dos cristãos era espalhá-los para que eles desaparecessem. Mas o propósito de Deus, de Jesus, era espalhá-los para que eles fossem usados, para que eles fossem cumprir o ID do Senhor. Muitas vezes nós pensamos o porquê disto, o porquê daquilo,
Mas nós precisamos entender, meus amados, que é o Senhor, é Deus que direciona todas as coisas. Salmo 77, 9 e 10 nos diz assim: por um acaso esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então, a gente pensa, né? Isto é a minha aflição? Mudou por um acaso a destra do Altíssimo? Vemos que o ser humano se acha vítima de muitas coisas, meus amados, quando, na verdade, no olhar divino, aquilo que veio para que ele cumprisse o propósito de Deus, muitas vezes para ele é alguma coisa pesarosa, alguma coisa pesada, mas é segundo o olhar de Deus que nós devemos viver e não segundo o nosso. Se ele nos levou a um tipo de trabalho, por mais pesaroso que possa ser, nós temos que cumprir este trabalho, não é verdade? Mas vamos ao nosso segundo assunto. Nesse segundo assunto nós veremos a ação da igreja missionária. A liderança da igreja de Antioquia, ela era muito boa. É muito boa. Deus estabeleceu ali profetas, doutores. Isso está lá em 1 Coríntios 12, 28, que ele estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, pessoas que têm o dom de curar, variedade de línguas. É dessa forma. Então vejam, meus amados, uma lição muito boa para nós aprendermos aqui também, aprendendo missões, a respeito de missões e a respeito de homens. Profetas são aqueles que exercem o dom de transmitir a mensagem de Deus. De transmitir a mensagem de Deus. E eles fazem isso pela inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea e inspirada, e não buscando obter algo do ouvinte. Eles fazem e falam aquilo que Deus manda e não jogam com interesses para adquirir coisas, para obter certas relações. E os doutores e mestres, meus amados, eles também são inspirados pelo Espírito Santo. E assim eles ensinavam a palavra com autoridade, com sabedoria. É desta maneira que era ensinado. Portanto, meus irmãos, estes não eram munidos de sabedoria meramente humana. O que nós vemos hoje aí é as pessoas se crescendo: eu sou teólogo, eu sou doutor, eu sou Joaquim, eu sou o Pedro, eu sou o Paulo. Não é nada disso. Eles não eram munidos de sabedoria meramente humana. Naquela época, meus amados, estavam ali Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém e Saulo. Jejuando eles, o Espírito Santo manda que todos eles apartem ali a Barnabé e a Saulo. Para quê? Para esta obra missionária, para sair e cumprir o ídolo do Senhor. Sendo assim, eles enviados até Seleucia, e dali para Chipre, onde tendo João Marcos, como eu já falei, como cooperador, eles pregaram nas sinagogas dos judeus. Passando assim, nesse momento, Lucas a focar no evangelho aos gentios, disseminando a igreja para o mundo, conforme o texto lido em epígrafe lá no capítulo 13 de Atos. E assim, tornou-se a igreja de Antioquia o centro de partida das missões, o centro de penetração de missões no mundo. Então eu queria aqui explicar aos irmãos que a forma que um mestre aborda um assunto é diferente. Entendam que nem todos os professores da escola bíblica dominical, que são mestres no sentido humano, recebem o chamado de Deus. Não confundam nunca uma pessoa que estudou com uma pessoa chamada por Deus para o ensino. Jamais devemos nos sentir superiores a ninguém por termos uma formação mais completa. Nada substitui o chamado de Deus e nem se sobrepõe a ele. Sua formação acadêmica não te torna mais importante do que os demais, não te torna mais importante do que ninguém. Entenda apenas que se tiver a formação acadêmica e for chamado por Deus, você irá muito além do que imagina o seu coração. E isto é para a glória de Deus e não para a sua glória ou para a minha glória. Vejam Paulo e a sua chamada divina unida com a sua formação aos pés de Gamaliel. 1 Timóteo
2,7, por isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. É assim que ele era chamado. Ele foi pregador, ele foi apóstolo e foi doutor dos gentios. Entendam, meus irmãos, que quem não respeita a palavra de Deus não deve ter o respeito das outras pessoas neste sentido eclesiástico. Meus irmãos, não havia barreiras espirituais e nem raciais na liderança dessa igreja. Outra coisa que nós temos que aprender. Isto fica bem claro na sua formação. Barnabé como consolador e misericordioso, Simão, um negro africano, Lúcio, sirineu, um africano sirineu, Manaém, irmão de criação de Herodes Antipas. Herodes Antipas é aquele que matou João Batista. Manaém era irmão de leite dele. Saulo, um fariseu, ex-perseguidor da igreja. Todos ali juntos, unidos em comunhão e adoração a um só Deus, e a exposição das Escrituras Sagradas, das verdades das Escrituras Sagradas, sem manipulação, sem usurpação, sem mau uso. Essas diferenças geográficas e raciais, bem como de posturas anteriores, mostram que Jesus e o reino de Deus é para todo ser humano, não obstante de onde ele venha, da sua cor, do seu credo, não obstante dos pecados que ele cometeu anteriormente. Ele chama a todos, porém nem todos o recebem. E assim, não o recebendo, eles não farão por sua própria escolha, vamos dizer assim, por sua própria, eles escolheram não fazer parte do reino de Deus. É dessa maneira. Deus, meus amados, ele designou os dois melhores homens, Barnabé e Paulo, a Antioquia, para a nobre tarefa da missão transcultural. Atos 13 no versículo 2, e servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ali foi a confirmação da vocação deles pelo Espírito Santo. Ali se tornou a escola missionária para eles. Atos 11, de 22 a 26, é longo, eu não vou ler, mas se vocês puderem, façam a leitura. E assim, meus amados, através do jejum e da oração, os despediram para a sua missão. Aprendam aqui, meus amados, que a imposição de mãos pela igreja indica o reconhecimento público da capacidade e do chamado de Deus. É por isso que muitas vezes nós temos certas reservas na nossa igreja de aceitar pregadores que não vêm de uma denominação, de algum lugar, mandados por alguém que não tem um pastor que os acompanha. Então não queira você andar sozinho. Não queira você andar sozinho. Vocês vejam que, inclusive, Paulo, Barnabé, João Marcos, eles tinham ali pastores que estavam orientando e direcionando a vida deles nesse sentido. Então, meus amados, vejam que a narrativa da primeira viagem de Paulo se inicia na Antioquia, quando Barnabé e Saulo são escolhidos para essa obra especial. João Marcos, ele foi o autor do Evangelho de Marcos, como nós já conhecemos. Ele foi levado de Jerusalém a Antioquia por Barnabé, o seu primo, e pelo Paulo, né? No ano de 44 depois de Cristo, para vocês entenderem que João Marcos não apareceu do nada, então só vou complementar isso. Em 44 depois de Cristo, Herodes Agripa I, ele morreu, e os cristãos tiveram um pouco mais de liberdade, uma maior liberdade para poder anunciar o evangelho ali. Isso está lá em Atos 12, também é bem longo, não dá para ler, mas está em Atos 12, de 1 a 23. Né? Então eles foram lá para levar um socorro para eles que foi enviado. Foram levar um socorro para aquela região. Então, quando eles regressavam desse socorro prestado ali em Jerusalém, é que eles trouxeram. Então, está em Atos 12, 25. Atos 12, isso. Atos 12, 25 está isso. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Só para esclarecer
Naquela época, meus amados, o mundo ele passaria ali por uma grande fome, e Barnabé e Paulo foram a Jerusalém levar mantimentos que socorreram o povo da Judéia. Atos 11, 29, Atos 11, 29 e 30. Atos 11, 29 e 30 nos fala sobre isso. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Presbíteros tem a ver muito com pastores naquela época, ou, não, no caso ali, os apóstolos. João Marcos, meus amados, ele era um cooperador, ou seja, ele era um subremador ali. O termo em grego é hiperetes, ou seja, era um subordinado que ajudava os grandes missionários. A saber, nós precisamos saber disso, a maior parte dos evangelhos tem exposto o escrito por João Marcos. Eles têm como base praticamente ali o escrito por João Marcos. E é ele, dentre os evangelhos sinóticos, que nós já aprendemos sobre isso, que parece ter mais detalhes de todos os fatos. Ele entra um pouco mais a fundo. E assim, meus irmãos, fechando o nosso parênteses aí aberto, eles partiram os três no período ali de 45 a 99, a 49, mais ou menos, de 45 a 49, mais ou menos, isso, de 45 a 49, eles partiram para Chipre, para a Pérsia, para Antioquia da Psídia, e para cidades ali de Licaônia. Está no capítulo 13 e capítulo 14, se vocês quiserem se aprofundar, capítulo 13 e 14 fala muito sobre isso. E essa ficou conhecida como a primeira viagem missionária de Paulo e também de Barnabé, claro, porque eles estavam ali juntos. No início dessa viagem, meus amados, a Barnabé que era o líder, não era Paulo. Paulo era muito jovem. Então, Barnabé ele era o líder nesta primeira viagem. E depois Paulo foi ali, com o passar do tempo, ele foi adquirindo essa liderança nesta viagem mesmo. Ele se tornou o que nós entendemos hoje como o maior propagador do evangelho, abaixo apenas de Jesus. Meus irmãos, o destinatário deste impulso evangelizador eram os gentis da Ásia Menor. Em diversos locais, suas atividades foram desenvolvidas, ali como em Chipre, que era a cidade natal de Barnabé, inclusive, e ali eles foram primeiro. Dali eles foram para Pafos, que era um centro de idolatria dedicada à deusa do amor, Vênus, um centro de superstições, um centro de depravações e libertinagens. E ali, é nesse momento, que Paulo começa a assumir o seu protagonismo, porque ali ele repreende a Elimas, o mágico, repreende Elimas, o mágico, e aí eles partem então para a Antioquia da Psídia. Estes eram devotos da deusa Artemis ou Diana, e foi dali que João Marcos voltou por um problema que ocorreu ali, não vamos entrar em detalhe, ele voltou para Jerusalém, mas eu fico imaginando a sua volta, o quanto foi sofrida. Ele voltou sozinho para Jerusalém. Então, isso tornou para Barnabé e para Paulo, tornou a viagem muito mais difícil, muito mais difícil, mas Deus tinha ali um propósito para João Marcos, como nós mesmos vemos nas leituras que nós fazemos dos seus evangelhos e historicamente do texto de Atos. Então, tanto que ele se tornou o maior autor do evangelho segundo Marcos, como nós lemos. Dali foram para Licônia e depois eles foram para Listra, onde foram confundidos ali com Júpiter e Mercúrio, ou em grego, em grego Zeus e Hermes. Paulo ali curou um homem coxo, mas ele negou que ele fosse esses deuses, como eles falaram, e acabou sendo apedrejado, meus amados. Acabou sendo apedrejado, mas como por milagre, ele conseguiu sobreviver, e aí dali ainda andou 35 quilômetros até Derbe, na Licaônia ali, 35, 40 quilômetros em média. Foi um verdadeiro milagre. Dali eles voltaram para Antioquia da Síria. Dali eles retornaram. E
Paulo, meus amados, ele naquela época ele era convidado a falar nas sinagogas. Por quê? Porque ele era um fariseu altamente instruído. Ele cresceu aos pés de Gamaliel. Isso está lá em Atos 22, 3. Atos 22, 3. Mas isto, meus irmãos, foi apenas por um tempo, porque a sua conversão o levava a falar de uma forma radical, de uma forma mais maciça, apresentando de uma maneira muito enfática o Cristo crucificado. Então, houve ali, meus amados, muitas estratégias para a evangelização. Eles visitavam cidades e países onde não era permitido pregar o Evangelho. Eles iniciaram com os judeus, como nós já sabemos, em sinagogas, e depois com os gentios que eram atraídos, que foram sendo atraídos, partindo assim para as cidades, sendo mais aceitos depois disso pelos gentios. Mas todo o êxito inicial trouxe consigo muita perseguição e oposição. Eles estabeleciam ali novos crentes que eram preparados em grupos que passavam meses ali com eles sendo treinados, sendo preparados. E aí eles partiam novamente em uma viagem. Mas eles voltavam continuamente para estimulá-los. E assim eles ordenavam líderes e davam o apoio necessário para o revestimento dos cristãos. Paulo enviava sempre cartas de instrução e encorajamento às novas igrejas, bem como ele enviava também representantes ali para auxiliá-los, como Timóteo, como Tito. Mas, encurtando aqui, era Tácito sempre em dizer que toda a igreja deveria depender do Espírito Santo. Então, meus amados, nós precisamos aprender que nós dependemos do Espírito Santo. A sua primeira viagem missionária durou cerca de 2 anos, que foi essa que nós estamos falando. Durou de 46 a 48 depois de Cristo. Esta foi a viagem mais curta, tanto em distância quanto em tempo, mas foi de grande significado para a igreja. Por quê? Porque ele se tornou assim o líder da divulgação da palavra de Deus, e ele passou a escrever uma grande parte do Novo Testamento. E outra que eu preciso falar para vocês, que eles retornaram desta missão com um sentimento de missão cumprida, E eles fizeram o retorno pelas mesmas cidades que eles foram. Eles poderiam encurtar o caminho, não. Retornaram pelas mesmas cidades que eles vieram. E chegando de volta em Antioquia da Síria, eles fizeram ali um relatório pormenorizando tudo, não somente sofrimento, aqueles momentos dramáticos, também não se vangloriando da dedicação e da força em face a todas as perseguições, como nós vemos muitos seres humanos aí falando hoje, né? Não, mas eles enfatizaram sim o quê? As grandes coisas que Deus fez por eles, que o sucesso na missão se deu por Deus ter operado através deles, e que o Espírito Santo sustentou eles e os capacitou para esta missão. É desta maneira. Eles testificaram que Deus ali abrira a porta da fé aos gentios, e assim eles tiveram acesso às bênçãos do Evangelho. Os gentios tiveram acesso às bênçãos do Evangelho, assim como nós temos hoje. Nós precisamos abrir o nosso coração, abrir a porta da nossa fé e recepcionarmos a Cristo dentro do nosso coração. E certo meus irmãos, que uma porta que Deus abre, e se você abrir a porta do seu coração, Deus abrir a porta do seu coração, ninguém vai fechar mais. Apocalipse 3:7, escreve ao anjo da igreja lá em Filadélfia. O verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. É desta maneira que é feito. E aí, como eu já falei para os irmãos, eles voltaram pelo mesmo caminho que vieram a fim de visitar as igrejas que foram estabelecidas por eles e trazer um renovo, trazer um fortalecimento. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas que há necessidade de se prestar contas à igreja que envia. Se você é enviado pela igreja, você tem que ter um contato com ela, tem que trazer um relatório.
pois não é bíblico o missionário independente. Missionário independente não é bíblico. Ele alega responder somente ao Senhor. Vejam que até o apóstolo Paulo fazia e apresentava seus relatórios à igreja, como vocês viram nesta nossa aula de hoje. Ele fez tudo, mas ele apresentou os seus relatórios à igreja. Portanto, a igreja local tem total responsabilidade e autoridade sobre o enviado. É por isso que muitas vezes eu falo, quando eu vou para fora da nossa igreja, ou vou fazer uma visita para outra igreja, eu peço primeiro autorização para o meu pastor. Para o meu pastor, ele tem autoridade e tem a responsabilidade sobre mim. Eu tenho uma carteirinha de um ministério e eu tenho que representá-lo bem. E eu só o represento bem quando eu estou sob as bênçãos dos meus pastores. Portanto, a igreja local tem total responsabilidade, sim. Total responsabilidade, sim, e total autoridade com relação aos enviados, meus amados. Hoje em dia, isso significa o quê? Responsabilidades, inclusive jurídicas, sobre os seus atos. Se você sai com uma carteirinha nossa e faz alguma coisa que não é da sua competência, o que não deveria ser feito, existe a responsabilidade jurídica sobre isso. E assim nós entendemos, meus irmãos, que Deus abriu as portas do Evangelho aos gentios. E vemos o sucesso de missões quando o vemos pregado ali para outros povos. Lá em Atos 11, 19 nos fala isso. Nós vemos isso quando nós vemos que está sendo pregado a todas as classes sociais, a todas as raças, enfim, a todas as nações do mundo. Atos 11, 20 e 21 nos diz dessa maneira. Quando é pregado aos homens, por homens cheios do Espírito Santo, ele vem de uma maneira mais apropriada, porque nós vemos pessoas aí falando por si mesmos, de suas próprias bocas, de sua vida, inventando um evangelho falso. Não, o evangelho só é válido quando ele é pregado por homens cheios do Espírito Santo. Atos 11 também, 22 e 26 nos diz assim. Portanto, fazer a obra de Deus implica em ter alegrias, mas também em ter obstáculos e choro. Em alguns lugares nós seremos aceitos, em outros lugares nós seremos ignorados e perseguidos. Nós vimos isso. Nós teremos momentos de liberdade, mas também teremos momentos de prisões. Mas saibam, meus amados, que existe um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, que esta é a nossa leitura de hoje, que esse nosso estudo de hoje, que essa leitura que nós não fizemos, mas vocês vão fazer na casa de vocês, eu acredito, possa orientá-los no sentido de como nós devemos fazer missões, seguindo o modelo da igreja de Antioquia, da Síria. Não confundam com a Antioquia da Psídia, como nós falamos. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Deus abençoe.